Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher conhecida na cidade como pecadora soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por trás, chorava aos pés de Jesus, com lágrimas começou a banhar-lhes os pés, enxugava com os cabelos, cobriam de beijo e os ungiam com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhes disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo essa mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Tu não me destes o beijo da saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse dia 19, nesta quinta-feira, nós temos um texto do Evangelho maravilhoso a respeito daquela mulher que vai até a casa daquele fariseu. Aqui o Evangelho de São Lucas não diz, mas São Marcos diz que o nome dele era Simão, o leproso. E Jesus vai à casa desse fariseu para jantar com ele, uma pessoa nobre, né? Jesus vai lá e acontece um fato inusitado. Quero pedir a você já que compartilhe, comente, se inscreva no canal. Vamos seguir junto nessa empreitada. Primeira imagem que esse evangelho quer trazer para cada um de nós é a respeito daqueles que já se acham justificados. Que é o caso aqui dos fariseus e dos convidados. Eles chegaram até a pretensão de dizer: se esse homem soubesse quem é essa mulher, nem se aproximaria dela, que dirá deixar ela tocar nele. Então aqui, São Gregório de Nissa, ele é um grande padre da igreja, né? Ele diz exatamente isso, que aqueles que se acham justos já, inchados pela presunção dos seus vãos pensamentos, eles estão totalmente errados, porque eles acabam se separando dos outros como se eles fossem ovelhas e os outros fossem cabritos. E a gente infelizmente vê muito isso, né? Inclusive São Tiago, em domingos passados aí, São Tiago nos diz isso na segunda leitura da missa, se não me engano de domingo retrasado. São Tiago diz isso, né? Que Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus não olha para a pessoa por causa do seu pecado. Então, nós também não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos nos colocar num pedestal, né, dizendo assim: não, já estou salvo e todos os outros estão no mármore do inferno. Não, não é assim. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, bons e maus. Então, esses fariseus aqui, eles relatam isso, né? Eles dizem isso.
ele estava inchado de prepotência e de orgulho. Ele já se achava os salvos. E nós precisamos cuidar disso, irmãos. Porque nós não podemos nos achar melhor do que os outros, porque talvez estamos um pouco mais avançados na vida espiritual. É verdade, tem pessoas avançadas na vida espiritual, mas isso não faz de nós melhor que as outras pessoas. Não, muito pelo contrário. Isso nos traz uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade muito grande para a nossa vida. Então, a primeira imagem é essa. A segunda imagem é aquilo que São Gregório Magno narra para cada um de nós, e esse aqui não tem como eu fugir, eu vou ter que ler. Porque o que São Gregório Magno, fazendo uma meditação, comentando esse texto, falando da vida dessa mulher, que retrata demais a nossa vida, São Gregório Magno diz assim: ela desejara com os olhos coisas terrenas, mas agora chorava para castigá-los. Então, primeira coisa que essa mulher faz, chorando diante de Jesus, ela está castigando a concupiscência do seu olhar. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes, minha irmã, nós pecamos pelos nossos olhos? Jesus chega a dizer que o olho é a lâmpada do corpo, né? Se o olho tá bom, todo o corpo tá bom. Se o olho tá ruim, todo o nosso corpo tá ruim. Essa mulher, então, ela tá castigando todos os seus olhares que levaram ela para o pecado. Ao ela chorar, São Gregório Magno está dizendo, ela que desejou muitas coisas da terra, muitas coisas carnais, agora ela chora diante daquele que tudo pode para castigar os seus olhares. Arrumara os cabelos para realçar o rosto, mas agora com os cabelos enxugava as lágrimas. Por isso segue e as enxugava com os cabelos da cabeça. Então, toda aquela vaidade que ela reconhece agora como nada, porque ela arrumava os cabelos para realçar a beleza do rosto, agora com os cabelos ela enxuga agora. Com os cabelos ela enxuga, com os cabelos e com as lágrimas, ela enxuga agora a cabeça de Jesus. Olha que imagem bonita. Pela boca ela manifestava a sua soberba, mas agora beijando os pés do Senhor, imprimia ao rastro do Redentor. Por isso segue, beijava seus pés. Então essa mulher, ela vai agora, diante de Jesus, ela vai agora trocando tudo aquilo que era vício por virtude. Que imagem maravilhosa. Então, e veja, ela está fazendo isso porque ela está agora castigando os sentidos. Prestem atenção, ela está castigando os sentidos. É aquilo que São João da Cruz diz, que nós precisamos entrar na noite escura dos sentidos. Essa mulher está fazendo isso diante de Jesus. Ela está mortificando todos os seus sentidos e ela está transformando tudo aquilo que era vício em virtude. Aplicara bálsamo sobre si mesma para adoçar o cheiro da sua carne. Então, as prostitutas, que é o caso dessa mulher, o seu sustento, grande parte do seu sustento vinha do perfume. Então, elas usavam o perfume para seduzir. Elas eram muito perfumadas, muito cheirosas, né? E o perfume, inclusive, era algo caro. Quando essa mulher quebra o vaso de alabastro e ela derrama todo o seu perfume, ela também está fazendo uma outra coisa aqui. Ela está dizendo, eu estou rompendo com essa vida velha. Acabou. A vida velha agora acabou. Quando ela se desfaz do perfume e ela quebra todo o seu sustento, porque o perfume ali era o sinal do sustento do seu trabalho, que era a prostituição, ela está simplesmente fazendo um gesto de romper com toda a vida velha. Então ela que usava o perfume para adoçar o cheiro da sua carne, mas que o exibira no seu corpo com a torpeza, agora ela oferece a Deus com louvor. Por isso diz, ungê-lo com bálsamo. Olha que coisa. Meus irmãos, isso aqui é simplesmente, quando eu li isso aqui, eu fiquei impactado por isso. Eu falei, eu tenho que partilhar isso. Eu tenho que partilhar isso com vocês. Essa riqueza que São Gregório Magno diz. Ele continua, ela diz,
converteu em número de virtudes o número de crimes, para oferecer a Deus em penitência tudo que ofender a Deus por meio do pecado. Que coisa maravilhosa, meu Deus! E é isso. E veja, um doutor da igreja chamado Santo Inácio de Loyola, ele diz exatamente isso, que nós precisamos pegar tudo aquilo que é vício e transformar em virtudes. Combater os vícios com virtudes opostas. Então, se você é soberbo, combata com a humildade, né? Combata com a humildade. Para cada vício, tem virtudes opostas que nós podemos. E com isso, nós faremos algo maior ainda. Nós estamos mantendo a guarda do coração, estamos fortificando a nossa vida no Senhor. Que esse texto maravilhoso, ele possa ter sido de grande ensinamento para nós e que a gente possa se exercitar todos os dias numa vida virtuosa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.